Uma boa noite para quem nos acompanha nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal analisa se lei da anistia alcança crimes de ocultação de cadáver cometidos durante a ditadura militar. Carolina Cassola. A decisão de mérito a ser tomada posteriormente pelo plenário deverá ser seguida pelas demais instâncias do Poder Judiciário em casos semelhantes. STF divulga minuta de proposta que será debatida em conciliação sobre lei do marco temporal. E Superior Tribunal de Justiça decide que fiador pode ser incluído no cumprimento de sentença da ação renovatória. Eduardo Kovaleski. A decisão ocorreu após um caso em que o locatário descumpriu um acordo sobre diferenças de aluguéis e o locador buscou a penhora de bens dos fiadores. E ainda, seminário apresenta diagnóstico de acessibilidade no Poder Judiciário. Agora são 6 horas e 15 minutos. O Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. E o STF vai analisar a aplicação da lei da anistia em casos de desaparecimento de pessoas na ditadura militar. Os detalhes com a repórter Carolina Cassola. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal vai analisar se a lei da anistia alcança os crimes de ocultação de cadáver cometidos durante a ditadura militar, que permanecem até hoje sem solução. A matéria é objeto do recurso extraordinário com agravo 1501674 e teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual em deliberação encerrada na noite da última sexta-feira. Dessa forma, o STF decide julgar a matéria de fundo debatida no recurso e a decisão de mérito a ser tomada posteriormente pelo plenário deverá ser seguida pelas demais instâncias do Poder Judiciário em casos semelhantes. O caso envolve crimes ocorridos durante a guerrilha do Araguaia, de homicídio cometido por Lício Augusto Ribeiro Maciel e de ocultação de cadáver praticado por Sebastião Curió, ambos tenentes-coronéis do Exército. Na primeira instância da Justiça Federal, a denúncia do Ministério Público de 2015 foi rejeitada, sob a alegação de que o delito se enquadrava na lei da anistia. A decisão da primeira instância foi mantida no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Ministério Público, então, recorreu ao Supremo. Segundo o relator do processo, o ministro Flávio Dino, a análise vai levar em conta o alcance da decisão do STF sobre a lei da anistia e questões de direitos humanos relacionadas, com base na Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou a minuta de proposta de alteração legislativa que vai ser avaliada na próxima audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto não é final e vai servir de base para análise pelos integrantes da comissão especial. Todos vão poder fazer modificações e aprimoramentos no texto ao longo dos debates. A minuta foi construída a partir das 7 sugestões recebidas pelo gabinete do ministro por diferentes integrantes da comissão especial e busca racionalizar os trabalhos de deliberação, compatibilizando as diferentes posições e preocupações que apareceram durante as reuniões promovidas nos últimos 6 meses. Agora são 6 horas e 18 minutos e a gente vai falar da execução fiscal regulamentada pelo CNJ, que contribui para a arrecadação da União, de estados e também de municípios. As informações com o repórter Bruno Moreira. Dados de janeiro de 2025 mostram o impacto da decisão do Conselho Nacional de Justiça para racionalizar as execuções fiscais em todo o país. Ela determina a extinção de processos judiciais de valor inferior a R$10 mil sem movimentação há mais de um ano e sem a localização de bens para penhora. Desde a edição da norma, em fevereiro de 2024, foram finalizados 7.400.000 processos dessa natureza. De acordo com o CNJ, a regulamentação do tema tem o objetivo de dar mais eficiência à tramitação desse tipo de processo pendente no Poder Judiciário. Ao final do ano passado, as execuções fiscais representavam 27% do total de processos no sistema judiciário. Em 2023, esse índice era de 34%.
Dessa forma, segundo o Conselho, houve uma diminuição significativa no volume total de ações judiciais que tratam de pendências fiscais, que hoje somam 21.700.000. Ao longo do ano passado, o presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, assinou acordos com diversos tribunais para dar ainda mais efetividade à medida. De acordo com o ministro, o Poder Judiciário tem trabalhado intensamente pela desjudicialização da vida brasileira, tendo em vista que o país possui milhões de processos em curso. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. No próximo bloco, o seminário apresenta diagnóstico de acessibilidade no Poder Judiciário e ainda a parceria do STJ otimiza o trabalho e agiliza a tramitação processual no STF. Daqui a pouco, no Radar da Justiça. Radar da Justiça. Estamos de volta, são 6 horas e 21 minutos. O Conselho Nacional de Justiça realiza nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, a partir das 5 da tarde, mais uma edição dos seminários de pesquisas empíricas aplicadas às políticas judiciárias. O evento, voltado para integrantes dos grupos de pesquisas judiciais, magistrados, servidores do Poder Judiciário e pesquisadores, vai apresentar o resultado do diagnóstico sobre acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência no Poder Judiciário. O seminário pode ser acompanhado pelo canal oficial do CNJ no YouTube. O objetivo do estudo é entender quais são as principais barreiras à acessibilidade enfrentadas por pessoas com deficiência para acessar o Poder Judiciário e que medidas os órgãos judiciais têm adotado para superar tudo isso. O diagnóstico também aponta quais desafios a Justiça enfrenta na promoção de inclusão de PCDs que já atuam no sistema. E o Superior Tribunal de Justiça admite inclusão do fiador apenas no cumprimento da sentença da ação renovatória. Quem explica é o repórter Eduardo Kovaleski. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fiador pode ser incluído na fase de cumprimento de sentença em ações renovatórias de locação, mesmo que não tenha participado da fase inicial do processo. A decisão ocorreu após um caso em que o locatário descumpriu um acordo sobre diferenças de aluguéis e o locador buscou a penhora de bens dos fiadores. As instâncias anteriores negaram o pedido, alegando que os fiadores não participaram da fase de conhecimento do processo. No entanto, o STJ entendeu que, como os fiadores aceitaram os novos encargos do contrato renovado, eles podem ser incluídos na fase de cumprimento de sentença, caso o locatário não cumpra as obrigações financeiras. A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, destacou que, embora o Código de Processo Civil geralmente não permita a inclusão de novas partes nessa fase, a lei do inquilinato exige que o fiador aceite expressamente os encargos da renovação. Por isso, ele pode ser responsabilizado, mas deve ser citado para se defender antes de qualquer penhora. A decisão reforça a importância da anuência do fiador na renovação do contrato e garante seu direito ao contraditório antes de medidas executivas. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. E um painel de dados de remessa de recursos é mais um produto da cooperação entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de compartilhar informações e dados para reduzir a litigiosidade e a atuação repetitiva nos tribunais. De acordo com o Código de Processo Civil, quando há apresentação conjunta de recursos extraordinários ao STF e recurso especial ao STJ, os recursos são enviados ao STF apenas após a conclusão de julgamento no STJ. Com um novo painel, os servidores do Supremo Tribunal Federal conseguem visualizar antecipadamente quantos e quais recursos extraordinários vão ser recebidos nos próximos 10 dias. Além disso, são registradas informações sobre a matéria tratada com o agrupamento de processos para tratamento uniforme dos casos. A ferramenta também permite identificar questões jurídicas a serem submetidos à sistemática de julgamento
julgamento de precedentes qualificados nos 2 tribunais, tanto no STF quanto no STJ. Isso tem permitido a antecipação de estratégias para lidar com o alto volume de recursos remetidos ao STF. Só em 2024 foram mais de 54 mil, como também planejar a alocação de equipes de forma mais eficiente e distribuir as tarefas de maneira equilibrada. Agora são 6 horas e 25 minutos. No próximo bloco, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nos tribunais do Brasil. Judiciário cearense participa de ação que garante levar cidadania à população em situação de rua. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça do Ceará, por meio do Comitê Multissetorial para a Promoção de Políticas Públicas Judiciais de Atenção às Pessoas em Situação de Rua, participa de iniciativa criada para garantir o acesso à cidadania. Entre os serviços oferecidos pelo Poder Judiciário Estadual, há, por exemplo, a realização de consultas processuais e a emissão de certidões positivas e negativas. Justiça do Distrito Federal realiza milhares de atendimentos nos pontos de inclusão digital. Cristina Mar. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios realizou em 2024 mais de 65 mil atendimentos nos pontos de inclusão digital. Eles oferecem os serviços digitais assistidos e as salas passivas de videoconferência. Os suportes estão presentes em 19 fóruns e atendem jurisdicionados, independentemente da origem do processo. Justiça Goiana organiza bloco de carnaval para conscientizar sobre a violência contra a mulher. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, promove a 3ª edição do bloco Nem Vem, uma ação para chamar a atenção do público para a luta contra a violência contra a mulher durante o carnaval. O bloco sairá pelas ruas e tem o objetivo de orientar o público sobre como agir em casos de assédio sexual e violência. Corregedoria Nacional inicia inspeção no Tribunal de Justiça do Amapá. Destaque de Sandra Pedrosa. A Corregedoria Nacional de Justiça começou hoje a inspeção no Tribunal de Justiça do Amapá. Até o dia 19 de fevereiro, serão avaliados os setores administrativos e judiciais de 1º e 2º grau. A equipe de inspeção tem permissão para acessar todas as dependências do tribunal, bem como requisitar das autoridades documentos sigilosos ou não, essenciais para o esclarecimento dos processos sob sua análise. Agora são 6 horas e 29 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite. Até amanhã.